Boa tarde. Eu me sinto muito feliz em fazer parte desse evento. Eu acho que é uma oportunidade única. Eu já era fã do TED, já assisti dezenas de palestras no computador, e é uma realização para mim estar aqui falando nesse nosso projeto. Sempre que a gente começa a falar, eu gosto de ressaltar, no começo das apresentações, a importância que a comunicação tem, de como para nós, seres humanos, existem poucas coisas que são realmente tão importantes quanto a capacidade de se comunicar. E eu falo um pouco sobre a minha experiência pessoal, de como o meu avô era surdo e ele faleceu antes que eu pudesse aprender a ler e escrever, e que, apesar de a gente ter convivido muito tempo, eu nunca pude realmente ter uma conversa com ele, mas hoje eu vou contar uma história um pouco diferente, que tem uma moral diferente, uma história de superação, e que eu escutei ela há pouco mais de uma semana, e eu acredito que hoje ela é uma das histórias mais bonitas que eu já vi na minha vida. É a história de uma mãe que, com muito carinho, com muito amor, ganhou um presente de ter a sua primeira filhinha, e só que ela descobriu que a filha dela era surda, não conseguia ouvir. E de todos os medos, de todas as dúvidas e preocupações que surgiram na cabeça dela, a mais marcante foi a seguinte pergunta: como é que eu, como mãe, vou fazer para me comunicar com a minha filha? E, no início, ela tentou a oralização, que é você tentar ensinar um surdo a ler lábios e pronunciar as palavras. Só que, por uma série de motivos, o nível de audição que ela tinha era praticamente zero, e os fonoaudiólogos eram caros. Por uma série de motivos, ela não teve o resultado que ela esperava. E surgiu, então, a oportunidade. Ela descobriu que existia a Libras. Na época, a Libras não era oficial ainda, só passou a ser oficial em 2002. A Libras é a Língua Brasileira de Sinais. E ela achou que essa podia ser uma saída, porque ela achou que a filha poderia ouvir muito bem com os olhos e falar muito bem com as mãos. E em Maceió, há 25 anos atrás, que é uma cidade relativamente pequena, praticamente não existia Libras, né? E as pessoas ainda tinham muito preconceito, ninguém achava que aquilo poderia ser realmente uma língua, né? Como assim, uma língua em que você não fala, nem ouve? E muitas pessoas duvidavam da capacidade comunicativa que a língua de sinais tinha. Então, ela, como uma mãe exemplar, se mudou para uma cidade grande, ela foi morar no Rio de Janeiro, ela chegou a residir numa escola de Libras, e, movida por essa vontade, esse desejo muito grande de se comunicar com a filha, né, ela sempre era a primeira aluna da turma. E ela sempre ficava, depois das aulas, para perguntar: professor, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu faço esse sinal? Como é que eu faço isso? E um dia ela perguntou: professor, como é que eu digo eu te amo? E o professor disse: amor é isso aqui, você fecha um C no coração e você faz eu amo você. É assim que faz. E ela voltou para casa e começou a treinar isso com a filha, né, fazer isso com a filha. E ela fazia isso para a filha: filha, eu te amo. E a filha fazia de volta para ela, nos bons momentos de mãe e filha. Só que ainda faltava nela essa certeza de que a filha realmente sabia o que ela estava tentando dizer, tentando comunicar com aquele sinal. Ela não tinha certeza que a filha realmente sabia. Será que ela entende o que eu quero dizer quando eu digo: filha, eu amo você? E até que um dia, a filhinha estava gripada, queria tomar sorvete, e ela disse: não, você não vai tomar sorvete. E sempre tirava, e a filha não entendia o motivo daquilo, e foi começando a ficar mais agressiva, mais emocional, e elas começaram a discutir,
E, de repente, chegou uma hora onde a filha, acostumada já a fazer aquele gesto, ela botou a mão, pegou assim no coração e jogou com toda a força no chão. E depois disso ela foi embora. E naquele momento ela explicou que era uma contradição muito grande. No momento de conflito, ela finalmente ter a certeza de que sabia exatamente o que a filha entendia, o que ela queria dizer. Aquele foi um dos momentos mais felizes na vida dela, porque aquele momento foi um afronte, uma dúvida que a filha tinha, uma contestação, né? Que amor é esse? Porque você não disse que me ama? Por que você está fazendo isso comigo? E depois disso, a filha se retirou, foi para o quarto, e ela esperou um pouco que a raiva passasse, e depois foi lá, bateu na porta do quarto, entrou: filha, vamos fazer um lanche. E a filha saiu, voltou lá, e quando elas já tinham feito as pazes, ela fez questão de voltar no mesmo lugar onde ela tinha jogado, pegar aquilo novamente, o sentimento para com a mãe, colocar no coração e dizer mais uma vez: mãe, eu amo você. E é até difícil, tem muitas lições que a gente pode tirar do momento, de uma história como essa, muitas, mas eu acho que uma das principais é que como é precioso isso, como é precioso essa capacidade de transmitir uma mensagem e de poder receber isso também. Hoje, essa mãe, ela é uma referência em Alagoas para Libras. A filha chama-se Jane Marinho, a mãe chama-se Jane Marinho, a filha Jamile Marinho, trabalha conosco na nossa empresa Hand Talk. E essa é a base da nossa empresa, é a fundação da nossa empresa. Essa é a nossa principal missão. A gente, quando percebe o quanto é importante isso, essa comunicação, isso é o que estrutura o nosso dia a dia, tudo que a gente faz, tudo que a gente quer conseguir, até onde a gente quer chegar, tudo que a gente quer alcançar. E talvez seja isso o segredo, né? Talvez seja isso o motivo pelo qual a gente tem tanto medo da morte, que é a possibilidade de a gente ir embora e sem realmente dizer o que a gente pensa para quem a gente ama. Eu vou mostrar um vídeo. A empresa foi fundada por 3 sócios: eu, Tadeu Luz, sou arquiteto, Carlos Vanderlan, desenvolvedor que está ali, e o publicitário Ronaldo Tenório. E vou mostrar um vídeo rápido sobre do que se trata a empresa e qual é o nosso produto. Poucas coisas são tão importantes quanto a capacidade de se comunicar. Os grandes feitos da humanidade seriam inúteis se não houvesse a comunicação. E para você, o que significa comunicar? Ler, tocar, escrever, pintar, falar, cantar, dançar, gesticular. A vida tem muito mais sentido quando a gente se comunica. E por falar em gesticular, os surdos se comunicam através de gestos. Eles criaram as línguas de sinais. E no Brasil, a língua utilizada chama-se Libras. Ok, então os surdos se comunicam em Libras e os ouvintes em português. Mas não seria ótimo se a gente pudesse se relacionar de forma fácil e descomplicada? Foi para isso que nasceu a Hand Talk, uma solução criada para encurtar essa distância, quebrar barreiras, aproximar pessoas, gerar conhecimento, estimular a comunicação. Esse é o nosso desafio. A maioria dos surdos não entende a língua escrita e falada do seu próprio país, mas a gente pode dar uma mãozinha para eles. Ou melhor, o nosso intérprete virtual, o Hugo, que consegue converter quase tudo para a língua de sinais.
Seja um texto de SMS ou conversa, um livro, uma revista ou até mesmo uma placa de informação. Tudo isso em tempo real, através da conversão de textos, áudio e até fotos para Libras. O HandTalk Mobile vai tornar essa experiência inesquecível e ainda ultrapassará fronteiras, plataformas e meios de comunicação. Com o HandTalk Web, que traduz conteúdos de qualquer site para a língua de sinais simultaneamente. Tudo isso é comunicação. Tudo isso é HandTalk, uma solução digital para a inclusão social. E um dos aspectos principais do nosso produto é o Hugo. Ele foi projetado com a língua de sinais em mente, né? Ele tem braços longos, mãos grandes, ele tem expressões faciais claras. E tudo isso é muito importante para a comunicação em língua de sinais. A expressão facial, por exemplo, ela é a diferença entre uma afirmação e uma pergunta. E a gente não só conseguiu um personagem funcional, a gente conseguiu fazer com que o Hugo fosse amado pelas crianças e adorado e sempre lembrado pelos adultos. Deixa eu passar aqui. Uma das entrevistas que a gente deu para um psicólogo, ele disse que o Hugo, ele tem muita emoção, né? O design do personagem foi feito com muita emoção. E é verdade, ele tem as cores da bandeira de Alagoas. E o que acontece é que as pessoas gostam tanto dele porque já veem que ele simboliza para todas elas essa vontade de querer ajudar o próximo, ajudar alguém. O nosso aplicativo tem 3 funcionalidades básicas. O aplicativo vai ser totalmente de graça, a propósito. Que é converter de texto para Libras. Então, se um surdo recebe uma mensagem de SMS e ele não entende português, ele vai poder digitar, copiar o texto da mensagem, colocar no aplicativo e ver como é que o que aquilo ali quer dizer em Libras. Áudio. Então, se você está aprendendo Libras, ou então, se você consegue falar, você aperta o botão, fala o que você quer dizer e o Hugo faz aquilo em Libras. E imagem para texto, imagem para Libras, que pode ser usado em manchetes de jornal. Você tira uma foto da manchete de jornal e o surdo vai saber o que aquilo ali quer dizer. E também em placas de informação, por exemplo, em vários lugares. As aplicações são muitas, são infinitas, né? E desde que a gente criou essa empresa, a nossa trajetória começou no Demo Day Alagoas, foi a primeira apresentação em público que a gente fez. Pode passar. Primeira apresentação em público que a gente fez, foram 28 projetos em Alagoas, competição com 10 projetos, e nós conseguimos vencer, tirar primeiro lugar. Nessa época o Hugo não tinha roupa ainda. Depois disso, nós fomos a Rio Info, onde competimos com mais de 600 projetos, 40 competidores, e nós vencemos também no Salão da Inovação. A gente teve a possibilidade de levar a bandeira de Alagoas para um projeto que, apesar de ter 10 anos, nunca antes, um projeto do Nordeste tinha sequer chegado na final. A gente conseguiu vencer a edição do ano passado. E, recentemente, agora, em fevereiro, no dia 6 de fevereiro, agora, não faz nem um mês ainda, a gente teve a oportunidade de apresentar esse projeto no WSA, World Summit Award, onde foram 40 projetos, mais de 1.500 projetos, foram selecionados 40 para apresentar em 8 categorias, em 8 categorias nós conseguimos vencer como campeão mundial na categoria de inclusão social, agora em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, no dia 6 de fevereiro. E tudo isso é muito importante para a gente, né? Esse reconhecimento, a gente fica muito feliz com tudo isso. Mas tem um outro tipo de apresentação que a gente faz também, que não tem centenas de espectadores, não é para um prêmio mundial, mas essa apresentação foi feita em Alagoas, no Dia do Surdo,
E você vê todas essas pessoas assim com a mão levantada, porque em Libras é assim que se bate palma. Então, eles ficaram muito felizes. É muito bom para a gente ver que esse projeto realmente tem a oportunidade de mudar, de melhorar a vida de muitas pessoas. E a gente recebe e-mails de pais em situações parecidas que dizem: tem uma filhinha de 10 anos que frequenta uma escola de surdo e eu tenho dificuldade de me comunicar com ela. E o seu projeto vai ajudar muito nisso. Então, eu acho que a gente hoje vive um momento, numa época ímpar na história da humanidade. Eu sou muito otimista quanto a isso e eu acredito que não existe nenhuma outra época da história da humanidade onde eu preferiria estar vivo do que agora. Essa época em que nós vivemos não tem precedentes. Nunca antes da história da humanidade, as pessoas puderam ter acesso à maior biblioteca da história do mundo, na ponta dos dedos, 24 horas por dia, em absolutamente qualquer lugar. E eu não me canso de me maravilhar com isso, de ver essas coisas incríveis que são possíveis fazer hoje em dia. E eu acredito que, se tem uma coisa, eu vou fazer uma citação, e não é de Aldous Huxley, nem de Sócrates. Se tem uma coisa que eu aprendi com o tio do Homem-Aranha, foi o seguinte: se você pode ajudar e fazer coisas boas para outras pessoas, você tem a responsabilidade moral de fazê-la. Eu acho que, já que todos nós tivemos essa grande sorte de estar vivo hoje, nessa época atual em que o mundo se encontra, que todos nós temos essa responsabilidade moral em usar isso para fazer do mundo um lugar melhor. E é isso, muito obrigado.